Boa noite, minha amiga, boa noite, meu amigo da Sociedade Espírita Cristã, Irmã Miriam. Tudo bem? Eu sou o professor Danilo Cruz, sou trabalhador do Centro Espírita Paulo e Estevão, em Salvador, Bahia, e estou aqui hoje para conversarmos um pouquinho sobre a famosa frase amai-vos e instruí-vos. Para tanto, eu convido a todos, neste instante, para um momento de introspecção, para um momento de oração. Elevamos os nossos pensamentos e sentimentos ao alto, buscando em nossos corações a reverberação da gratidão. Senhor Jesus, com os corações repletos de agradecimento, aqui estamos mais uma vez reunidos em Teu nome, buscando o esclarecimento necessário às nossas jornadas ascensionais. Alumia nossas consciências, tornando-as receptivas, tornando-as permeáveis à Tua influência benfazeja em nossas vidas. Agradecemos, Senhor, por este instante em que juntos podemos nos irmanar no Teu amor que é incessante, que nós outros possamos percebê-lo em nossas vidas a cada instante. Que assim seja. Maravilha poder estarmos aqui neste clima de paz e de alegria, nos nossos lares, conversando um pouquinho sobre a mensagem da doutrina espírita, essa doutrina esplêndida que nós temos à nossa frente como um roteiro, como um guia, como uma possibilidade de reflexão e aprendizado. O momento atual, obviamente, que nos solicita serenidade, porque nós somos constantemente convidados a trazer para o hoje a sociedade regenerada do amanhã. Nós espíritas, em especial, temos esse convite diuturnamente, justamente porque em momentos tumultuosos como este, somos convidados a acender a chama da esperança na vida das pessoas que nos cercam e nas nossas próprias existências. Obviamente que nós estamos conversando sobre aquele que é considerado por muitos como um mandamento primordial da doutrina espírita. É um mandamento que poderia estar tranquilamente inserto no texto bíblico, apesar de que essa frase não se encontra lá desta forma, mas sim no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6º, no item de número 5. Um texto que é assinado pelo Espírito de Verdade, chamado O Advento do Espírito de Verdade. É aí que a gente vai encontrar essa fala do amai-vos e instruí-vos. Na verdade, esse é o mandamento primordial, que se divide em dois, mas que no fundo, é apenas um. É um mandamento único. É uma coisa só. O Espírito de Verdade, nesse texto, vai mostrar claramente que o Espiritismo e o Cristianismo são uma só coisa. São nada mais, nada menos do que dois conhecimentos que se completam. A doutrina espírita nada mais é do que a revivescência dos ensinamentos de Jesus. É Jesus ressurrecto em nossas mentes, a nos orientar através de uma fé raciocinada.
José Raul Teixeira não cansa de afirmar que nós espíritas invariavelmente somos aqueles que não deram certo nas outras expressões de fé do nosso passado evolutivo. Portanto, estamos tendo aquela chance de que necessitamos para ver se com a racionalidade permitida pela doutrina espírita, nós conseguimos verdadeiramente abraçar a mensagem do Cristo nas nossas existências, na nossa jornada espiritual. E aí, nesse momento, a gente vai ver que o Cristo, extremamente criterioso, amoroso, vai trazer na acústica da nossa alma, alcançando a reverberação do nosso âmago. Ele vai justamente ali plantar a semente do amor através do raciocínio. É uma possibilidade de viver uma fé raciocinada. É o convite que a doutrina nos traz. Porque ele, o próprio mestre, vai colocar em vários textos, como João, diversos capítulos de João a gente vai encontrar isso. A gente vai encontrar isso em João no capítulo 14, no capítulo 15, no 16, no 17, convites ao empenho. Que a gente se empenhe de verdade. Ele vai o tempo inteiro nos convidar a um posicionamento, justamente alcançando a acústica da nossa alma, nos chamando ao trabalho. A necessidade do trabalho. A necessidade premente de atuarmos. E aí a gente vai ver que em um determinado momento do texto de João, ele diz assim: a vós convém que eu vá. Olha que sublime essa mensagem de Jesus. A vós convém que eu vá. Um mestre, um educador, que vai para os bastidores para dar o espaço para que o educando mostre a que veio, possa atuar e assim colocar em prática os ensinamentos e assim tornar-se exemplo daquilo que lhe tocou de forma exemplar. Neste instante, nós vamos perceber que a mensagem de Jesus nos convida a esse colocar em prática. Afinal de contas, se Jesus não sai e continua atuando, é bom lembrar, né? Porque Jesus atua no silêncio, Jesus atua no oculto. Se ele não sai, não teríamos as transformações que vemos nas histórias de vida de Pedro, de Tiago, de Maria de Magdala. Essas transformações que nada mais são do que a colocação em prática daquilo que Jesus veio e mostrou como fazer. É o convite que o mestre dá através da sua ausência física para que a gente vá e faça. Então, obviamente que estamos sendo sempre convidados a essa possibilidade de viver a mensagem acendendo a chama da esperança. Nesses tempos de obscuridade, a chama da esperança precisa estar acesa. E aí nós vamos ver que esse Jesus tão amoroso está nos ajudando a explorar, a colocar para fora, a concretizar todos os nossos potenciais. Ele nos permite que nós coloquemos em realidade o que era apenas possibilidade. E aí, em especial, o capítulo 17 de João me chama a atenção quando ele, em uma verdadeira prece, explica que quando a humanidade estivesse preparada e quando o seu ensinamento estivesse sendo esquecido, ele enviaria um consolador, o Paracleto em grego. E é interessante porque Paracleto em grego tem um significado peculiar. Para é junto de e cleto chamar.
O Consolador nesse sentido de quem chama para junto, quem convida para perto, para quem consegue a possibilidade de reaproximar. É essa a mensagem de Jesus através da doutrina espírita. É essa revivescência. Por quê? Porque agora a humanidade amadurecida intelectualmente, o pensamento humano, tendo a oportunidade de amadurecer, vai trazer justamente uma outra perspectiva, a perspectiva da racionalidade. E aí sim nós vamos ver que o Espiritismo e o Cristianismo são uma só e a mesma coisa. A mistura, a gente vê até num dos itens, que é lindíssimo o item, o Cristo Consolador. Quantos de nós já vimos essa mensagem fazendo estudo do Evangelho no Lar, não é verdade? O Cristo e o Consolador. Kardec brilhantemente junta as duas coisas, porque são uma só coisa. Né? O Cristo e a doutrina espírita consoladora de consciências. É exatamente esse um outro Consolador que Jesus prometeu, né? Vos enviarei um outro Consolador. Ou seja, não era ele próprio, mas ao mesmo tempo era aquele que traria a revivescência, a lembrança, a memória vívida da mensagem do Cristo. E aí eu pergunto, quem está sempre conosco? Quem está sempre disposto a nos legar a sua amorosidade, o seu carinho, as suas tantas bênçãos de inspiração, o seu exemplo de humildade? É Jesus. Quem é que nos ama desde sempre? É Jesus. Jesus, que é o exemplo do amar. Ele veio mostrar como fazer. E aí é bom a gente lembrar, como diz Divaldo Franco, que o objetivo da vida é amar e não ser amado. Quantos de nós buscamos ser amados? Ser amado, como diz Divaldo, é compensação. O objetivo é amar. O próprio Jesus foi o amor não amado, o amante não amado. E ele nos exemplificou a necessidade de ainda assim amar, pois é esse o objetivo. Ele, com o seu exemplo esplêndido, vem nos trazer justamente a mensagem que o objetivo é amar. Ele que foi a personificação do amor. Aquele que mais proximamente se identificou com esse amor transcendental, esse amor divino, porque é o convite, a vida dele, a história de vida do Cristo é um ame. Esse é o objetivo de existirmos. Vivencie o amor. O objetivo da vida é esse, porque Jesus, sendo a personificação do amor, ele é a regência da nossa vida. É ele que rege nossa existência. É ele que vai realmente mostrar, como diz o texto em questão, que chama-nos ao amai-vos e instruí-vos. Ele diz assim: a morte é a ressurreição e a vida é a prova buscada. Eu acho interessante esse verbo, buscada. A prova buscada. E aí a gente vai perceber, né, que não é qualquer prova, é buscada, nós buscamos. Aí é para a gente perceber como a vida nos traz inúmeras oportunidades de efetivarmos essa mensagem nas nossas existências. Aí quando ele fala assim da ressurreição, a palavra ressurreição, que vem do grego anastasis. Olha que interessante, no texto grego bíblico, a palavra que está lá é anastasis. O que é anastasis em grego? É erguer, levantar. Então a vida é esse erguer, esse levantar.
a gente vai perceber na história bíblica, na simbologia da circunstância da ressurreição, o fato de que a morte não existe. E o Espiritismo vem para assinar embaixo e matar a morte. Deixar claro que a morte realmente não existe. E é o próprio Jesus que vai, de forma muito amorosa, dizer: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem crê e vive em mim, nunca mais morrerá. Olha que fala, olha que símbolo interessante. Quem crê, ainda que morra, viverá. Mas quem crê e vive, nunca mais morrerá. Nunca mais precisará enfrentar o que os budistas chamam de roda de Sansara, a roda das existências físicas. Não precisaremos mais experimentar a reencarnação. Não precisaremos mais experimentar a morte quando vivermos integralmente a mensagem do Cristo. Essa é a grande lição. E aí a gente vai perceber que às vezes a gente se equivoca tanto. A gente diz assim: tem que aproveitar a vida. A noção de aproveitar a vida precisa se alargar. O que é aproveitar a vida, afinal? Se não, ter a possibilidade de amar e instruir-se, e instruir os outros. O que é aproveitar a vida, se não romper com as ilusões e suas consequentes desilusões, os abismos das desilusões? Aproveitar a vida não é apenas gozar, usufruir. Aproveitar a vida é verdadeiramente se afinizar com o propósito dessa vida. A gente, quando amadurece aos poucos, a gente vai perceber que o aproveitar a vida é buscar um enriquecimento espiritual mais profundo. Lembra da expressão lá? Prova buscada. Nós buscamos. Nós buscamos deliberadamente. À medida em que o espírito vai se debruçando sobre sua própria consciência, onde estão inscritas as leis divinas, nós vamos percebendo gradativamente uma busca. Portanto, desafios virão. Virão. Não tem como eu mentir, não tem como eu atenuar, dizer que, não, vai ser tudo tranquilo. Não, desafios virão. Nós sabemos disso. Inclusive, nós pedimos, nós imploramos aos nossos mentores: dai-me luta, dai-me batalhas, dai-me desafios. Porque a gente, enquanto espírito imortal, a gente sabe que é isso que a gente necessita para o nosso aprimoramento, para a nossa desidentificação da matéria, desidentificação do ego, para o nosso encontro conosco, com a nossa essência. Nós imploramos: Senhor, dai-me a luta. E aí a gente, claro, vai em busca de novas lutas, novas buscas, algo mais elevado, algo mais quintessenciado. Afinal, já são mais de 2000 anos de cristianismo, 2000 anos da mensagem do Cristo. Nós antes obstaculizamos a mensagem de Jesus. Nós antes éramos os impeditivos. E agora nós precisamos aprender a dar graças pelo fato de que é Jesus, Ele em pessoa, que nos amando profundamente a cada um de nós, conhecendo profundamente a nossa intimidade, Ele nos envia os tantos exemplos para o nosso despertar. É Ele, Jesus. Jesus maravilhoso, que nos envia um exemplo como um de um Paulo, de um Estevão.
É Ele que nos manda uma Célia, uma Lívia Lentulus. É Ele que nos manda um Alcione. É Jesus que vem nos trazer esses tantos exemplos amorosos de transformação. É Ele que nos coloca no caminho, esses mensageiros da sua boa nova, e que nos convida insistentemente à nossa transformação, à nossa identificação com o nosso lado crístico. É Jesus que vai nos convidar o tempo inteiro à porta estreita que agora nós já passamos a buscar, porque imploramos, pedimos, Senhor, dai-me luta. Nós sabemos que a luta é instrumento de ascensão espiritual. Nós já sabemos que o crescimento exige de nós que nós abdicamos dos abismos da desilusão. Então é preciso se desidentificar para se identificar com algo mais, com essas buscas mais profundas e verdadeiras. E é importantíssimo que a gente desenvolva um sentimento de agradecimento sincero, um sentimento de profunda gratidão. Agradeçamos pela luta, pelo testemunho, louvemos a Jesus pelas tantas oportunidades que nós temos diante da vida, porque muito frequentemente sequer merecemos. Nada fizemos para merecer. É preciso que nós retribuamos esse amor incessante e imerecido que nós recebemos do Cristo, porque nada fizemos por merecer. Na carta de João, ele também coloca de uma forma muito amorosa, muito carinhosa: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Bem primeiro, hein? Bem antes, ele já estava nos amando. E aí a gente vai perceber que nós próprios fomos os obstáculos à implantação do cristianismo. E por ora estamos tendo a grande oportunidade de caminhar e de reerguer o olhar, de alterar as perspectivas, de ver novos horizontes. É preciso que a gente perceba que quando Jesus nos manda para o nosso despertar, esses Rufos, né? O Pedro, a Madalena, o Paulo, o Inácio e tantos outros, ele está ali, na verdade, carinhosamente nos amparando e nos estimulando ao trabalho, nos chamando a atenção à necessidade de trabalhar. Então é preciso agradecer e buscar no Cristo a força que necessitamos. É preciso abandonar os pesos extras, o orgulho, o egoísmo. Lembrar que os planos do Cristo para nós são melhores que os nossos próprios. E aí vem o amai-vos e o instruí-vos. Significa o que isso mesmo, Danilo? Significa preparai-vos. Preparem-se para a atuação. Preparem-se, porque é preciso se amar muito. Meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem. Então é preciso que a gente implemente o amor e que a gente se instrua, porque obviamente que nós nos comportamos como uma espécie de filho pródigo que se afastou e que agora está tendo a oportunidade do regresso. A gente caiu em si. Esse cair em si é ótimo. É a desilusão, né? É muito melhor viver uma desilusão do que viver na ilusão, do que viver iludido. A desilusão é o despertar necessário. Então é esse regresso que vai nos fazer perceber que nunca falta nada para nós. Mesmo que tenhamos pouco, sempre
sempre teremos muito no pouco. É importante lembrar aquela frase que diz assim que pouco com Deus sempre é muito. E o muito sem Deus nunca é o bastante. É preciso literalmente vivenciar essa verdade de maneira amorosa, generosa, percebendo que nós temos os aprendizados que necessitamos. É o crescimento tão essencial para nós. É o nosso crescimento. É Jesus que diz assim, ó, a água que eu te der se tornará em você uma fonte que nunca para de jorrar. Nós somos as samaritanas do poço de Jacó. Estamos tendo ali um momento de nos dessedentar frente ao Cristo. E aí com isso eu percebo nitidamente que a vida de cada um transforma as outras tantas vidas ao redor. A minha vida transforma outras vidas. O meu exemplo toca, porque a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então é preciso eu lembrar, como diz aquele texto que a gente está analisando, onde vemos a frase amai-vos e instruí-vos no Evangelho segundo o Espiritismo, que em nossas mãos está um facho aceso. E aí eu me lembro quando eu leio essa parte da candeia acesa, né? A vela acesa que a gente não coloca embaixo da cama, tampouco embaixo do alqueire, né? Que é um vaso. Eu coloco aonde? Eu coloco no candeeiro, eu coloco em cima para iluminar a tudo. Pois bem, eu preciso fazer isso, me lembrar, como diz um outro texto do Evangelho chamado A Missão dos Espíritas, que é preciso ir e pregar. Ide e pregai. A palavra ide se repete nesse texto 15 vezes, nos mostrando a necessidade de colocar em prática, de ir adiante, de assumir a realidade de que a minha vida transforma outras vidas. A gente precisa embainhar nossas espadas do orgulho, do egoísmo, da reatividade, da raiva, porque o ódio não vence, não se vence o ódio com violência. Não dá para vencer o ódio com violência. É preciso transcendê-lo, é preciso verdadeiramente buscar uma outra possibilidade, a outra face da moeda. Não dá para vencer o ódio com violência. Obviamente que a gente precisa do amor, através do silêncio, da renúncia, do perdão, a amorosidade expressa na prática. A nossa espada é de outra natureza, né? É a espada de cabeça para baixo, cravada no chão, do Calvário da redenção. É a cruz. A nossa espada é a cruz. É a cruz do bom combate interior. É justamente buscar esse facho aceso que é o amor. A amorosidade e a instrução. Amai-vos e instruí-vos. Esse é o facho aceso. Aí é o combustível e o comburente. É o que precisa para deixar aceso esse facho. Erguer esse facho para poder ele iluminar ao nosso redor. Nos mostrar melhores perspectivas. Como Pedro, nós precisamos segurar os nossos ímpetos, embainhar a nossa espada. Infelizmente, ainda precisamos verdadeiramente nos lembrar de que o Cristo, ele não cessou de dar exemplo de paz, de mostrar que a vida, na verdade, é um convite à pacificação interior. A amorosidade se expressa através da paz. A guerra é interna, é conosco. Caibá Schutel,
numa belíssima mensagem no livro Ceareiros de Volta, traz uma reflexão interessante. Ele diz assim: mede-se o quanto uma alma tem avançado na jornada ascensional pelo número de vidas que ela transforma e inspira para o bem. Ou seja, o alcance da irradiação, a sua irradiação pessoal. E até hoje, depois de 2000 anos, Jesus segue para além da história, influenciando a todos, mostrando seu alcance, o alcance da sua irradiação. Então precisamos nos assenhorar da necessidade de imitá-lo, de buscarmos nele o nosso modelo e guia, como diz na questão de número 625 de O Livro dos Espíritos. É preciso que a gente se lembre, como disse Paulo na sua epístola aos Colossenses, no capítulo 3, no item 16, no versículo 16. Instruí-vos uns aos outros. Quando a gente pensa no amai-vos e instruí-vos, quando a gente pensa no instruí-vos, geralmente a gente pensa em instruir a si mesmo. Mas é Paulo que vai mostrar a necessidade de instruir uns aos outros, mutuamente. Lembrando da nossa coletividade, o que os budistas chamam de sangha, a comunidade. Então que a gente possa verdadeiramente entrar em contato com esse convite que nós temos cotidianamente, de implementarmos em nossa vida esse amor e essa instrução, que a gente verdadeiramente aproveite a vida, construindo oportunidades de amor, um amor quintessenciado, um amor transcendental, um amor que é expresso através do amor ágape, a caridade. E instrução, porque quanto mais nós sabemos, mais sabemos como ajudar. A questão de número 898 do Livro dos Espíritos versa sobre isso. Para que eu teria que estudar tanto na vida encarnada, se desencarnado em poucas horas eu posso aprender muito mais do que muitos anos encarnado? E aí os espíritos vão elucidar a equipe de Kardec dizendo que, na verdade, o espírito puro tudo sabe. E quanto mais eu estudo, quanto mais eu sei, mais formas de fazer o bem estarão à minha disposição. Então que eu abrace a tarefa de me instruir e de instruir aqueles que estão no meu caminho. E assim poderemos merecer o título de médiuns do amor do Cristo na Terra. Que as bênçãos dele acolham os nossos sinceros propósitos de construção do amor e da instrução nas nossas vidas. Vamos fazer uma prece? Amado Mestre Jesus, mais uma vez agradecemos. Agradecemos pelas tantas bênçãos, muitas vezes por nós ignoradas, e tantas outras imerecidas. Abençoa, Senhor, para que possamos aproveitar as tantas oportunidades de fazermos jus a essas bênçãos e que possamos multiplicá-las, levando-as a todos aqueles que cruzarem os nossos caminhos, que a Tua presença possa ser sentida na nossa presença, que o Teu amor possa ser vivido no contato com a nossa experiência humana. Se conosco agora e sempre, Mestre, que assim seja. Que maravilha podermos falar sobre tão belas lições que a doutrina espírita nos lega. Vamos merecer, né, gente? Um grande abraço e até a próxima com fé em Deus.